Olá pessoas, eu sou a Júlia e bem-vindos ao meu canal. Para esse segundo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre especialidades. Quais especialidades eu já fiz e quais níveis elas estão. Então eu trouxe aqui a minha gandola. Essa aqui é a minha gandola, ela só tá sem o cordão prata, que é o cordão desafio sênior, porque ele tá para lavar. Mas tirando isso, essa aqui é a minha completa. A primeira que tem aqui é a de canoagem. Essa especialidade eu fiz para conquistar o cordão do desafio sênior. Então, por isso que eu tenho canoagem nível 3. Só que essa especialidade eu comecei a fazer ela lá em 2022. Eu fiz ela na tropa escoteira e fiz ela nível 1. Só que, como eu precisava fazer uma para tropa escoteira e eu achava muito legal, eu fiz ela nível 2. Nível 2 não, nível 3. Depois eu tenho de aquariofilia. Aquariofilia foi a primeira especialidade que eu fiz nível 3, porque eu gosto muito de aquariofilia e esse tipo de coisa. Então a primeira especialidade que eu fiz nível 3 foi de aquariofilia lá em 2022 também. Depois vamos para oceanologia, que foi uma especialidade que eu fiz no presencial em 2022 também, porque eu estava atrás de conseguir o grumete. Mesmo sendo da modalidade básica, eu gostava muito do grumete e eu sabia que eu podia conquistar ele. Então eu fiz o grumete também e para isso eu precisei fazer de oceanologia. Meteorologia eu fiz lá em 2020, porque eu achei muito legal. E tudo isso de tirar os dados seria uma das primeiras especialidades que eu teria feito presencialmente em 2020. Mas como não deu, foi uma especialidade que eu fui deixando para depois e eu fiz ela direto já nível 2. Depois a gente tem a especialidade de cosplay, que eu fiz ano passado, junto com o meu chefe, e a pessoa que desenvolveu é uma pessoa que tá na minha patrulha e tá no meu grupo. Então também teve a visualização da pessoa que fez essa especialidade. E de cosplay foi muito legal porque eu fui vendo a especialidade e eu já tinha praticamente feito ela. Por isso que eu resolvi fazer ela realmente. Eu tinha feito ela em teoria. Eu só expliquei e coloquei na prática. Dança. Eu danço há muito tempo e eu gosto muito de dança. Então eu pensei, por que não fazer especialidade? Então eu fiz especialidade nível 1. Mas como eu não frequento aulas ou algumas coisas mais específicas, eu acabei não conseguindo fazer o nível máximo. Mas se eu conseguisse, realmente eu faria ela nível 3. Videogame. Essa especialidade é daquelas que eu fiz na pandemia. E o jogo que eu expliquei foi Bomberman Land 3. Então foi um joguinho que poucas pessoas conhecem, mas eu tinha acabado de zerar e eu tinha ficado apaixonada por ele. Então eu pensei, vou fazer juntos, vou fazer uma apresentação sobre o jogo. E aí eu fiz a de videogame, nível 1. Depois a gente vai pra patinação. Essa eu fiz pro meu cordão verde e amarelo, porque eu não sabia que para te fazer o cordão, tu precisava fazer uma de cada parte. E eu não fazia ideia. E aí, quando chegou de esportes, eu me deparei com um universo de esportes que eu não praticava. E isso me deixou em dúvida do que eu ia fazer. E como eu tinha um patins em casa e muita vontade de ter um cordão, eu aprendi em 2 meses a andar de patins e fiz essa especialidade para conseguir meu cordão verde e amarelo. Depois a gente tem arqueologia. Arqueologia é aquele grupo de especialidades que são fáceis de fazer e geram apenas um tempinho de estudo. E como eu queria encher meu uniforme de especialidades lá em 2020, eu fiz a especialidade de arqueologia, para poder ter uma especialidadezinha a mais no meu uniforme. Maquete. Essa especialidade foi outra que eu fiz lá em 2020 e na época eu não precisava ser obrigatório aquele item de fazer uma maquete. Então quando eu fiz na época era muito mais fácil e aí eu acabei fazendo essa aqui com muita mais facilidade. Prevenção ao bullying. Prevenção ao bullying eu fiz em 2021
e eu apresentei ela também do modo online, mas eu fiz um videozinho, foi divertido de fazer, porque eu pude encenar uma cena de bullying e eu trabalhei bastante em cima disso, né, para fazer uma encenação, fiz todo um curta, muito legal foi de fazer essa aqui. Cidadania do Mundo. Essa aqui eu fiz para minha insígnia de explorador. Junto com a de meteorologia, que eu também fiz para de explorador, só que na época eu não sabia. Mas a de Cidadania do Mundo foi exclusivamente para de explorador. Muito legal, eu passei vários dias editando slides, escrevendo slides sobre coisas que eu descobria sobre escotismo ao redor do mundo. Reuni várias informações que eu achei muito pertinentes e importantes que eu gostei. De lenhador. Lenhador eu fiz em 2022 no presencial e foi bem barbadinha de fazer. Eu fiz ela num acampamento, bem simples, tranquilo, não muitas coisas. Babá. Babá foi a primeira especialidade que eu fiz lá em 2020, no início do ano. Eu tenho até hoje o vídeo dessa especialidade. E foi muito legal gravar e estudar. Eu fiz dessa a parte mais teórica, assim, a parte mais de primeiros socorros, porque eu não sei muito lidar com crianças, esse tipo de coisa. Então a parte de primeiros socorros me chamou muito mais atenção. Arte digital. Como a gente estava lá em 2020 e eu achava muito legal tudo isso, sobre a especialidade, tudo. Quando eu vi essa e eu fazia alguns desenhos, eu resolvi, eu vou juntar o útil ao agradável e fiz arte digital. Primeiros socorros. Primeiros socorros foi uma especialidade que eu fiz em 2021. Eu fiz ela nível 2 de modo online para conseguir o cordão vermelho e branco. E terminei ela em 2023, terminei ela no fim de 2022, eu fiz ela no meio de 2021, terminei em 2022. E eu fiz ela porque eu sabia que na sênior eu ia precisar, então eu aproveitei e fiz na tropa escoteira porque a gente acabou de assistir uma palestra, eu ainda estava com um conteúdo bem refrescado na mente, e por isso que eu resolvi continuar. Prevenção a fake news. Eu fiz em 2023 para evoluir mais na sênior em nível de especialidade. Foi muito legal de fazer. Na verdade, eu falei errado. Eu comecei ela em 2022 e terminei em 2023. Em 2022 eu fiz nível 2, em 2023 eu fiz ela nível 3. Muito legal de fazer, simplesinha, gosto muito. Se alguém pede, Júlia, uma especialidade para botar nível 3, prevenção a fake news. Propaganda e marketing. É uma área que eu gosto muito, então foi uma especialidade particularmente, foi fácil para mim, porque eu gosto dessa área. Então foi muito simples para mim realizar, e quando eu cheguei no nível 3 eu fiquei muito feliz porque eu fiz ela muito rapidinho, porque é o que eu realmente gosto. Técnica de SAPA nível 3. Essa aqui foi um nível 3 mais difícil que eu tive, porque junto com primeiros socorros, porque nível 3 eu tento seguir em especialidades que sejam a minha área, coisas que eu goste. Então, quando veio de técnicas de SAPA eu precisava fazer, foi uma coisa um pouquinho mais difícil, que me prendeu um pouco, mas que no fim deu certo e eu consegui. Sobrevivência. Aquelas especialidades lá pro explorador, sobrevivência foi uma delas. Eu realizei em casa, fiz vários estudos por dias, assisti lives, palestras e consegui ela. Foi a base de muito estudo e eu espero um dia botar esses estudos em prática. E por último, pioneiria. Pioneiria eu fiz esse ano, 2023, porque pioneiria é uma coisa que eu sei fazer e uma coisa que era muito simples. E eu fiquei pensando, por que eu não fiz antes? Era tão fácil. E por isso que eu tenho pioneiria. E em breve estarei fazendo acampamento nível 1, porque eu já acampei o suficiente pro nível 1. Então é isso, espero que tenham gostado. Foi um pouquinho das minhas especialidades, como eu fiz, o que eu fiz. Um videozinho simples só pra me apresentar um pouquinho mais. E espero que tenham gostado. Tchau, tchau.